Olá, Gart, amigos do BPM Podcast. É uma satisfação estar aqui hoje para falar sobre BPM e um pouco sobre as dificuldades que os dirigentes organizacionais têm encontrado em perceber os reais valores que o gerenciamento de processo de negócio pode trazer, né? E como isso tem dificultado as iniciativas dentro dessas organizações. Para começar, aproveitando e consumindo um pouco as palavras do Furlan no último podcast, a percepção outside-in é algo que precisamos trabalhar urgentemente para influenciar na mentalidade desses nossos atuais dirigentes e nas suas organizações, já que eles não estão habituados a orientar iniciativas de melhorias pelo cliente, que é sempre considerado, mas de forma reativa, em pesquisas de satisfação, em avaliações de fornecimento de serviço e coisas do gênero aí. Sempre de forma reativa, ou seja, já aconteceu. O cliente já sentiu os efeitos ou os defeitos daqueles processos que precisam ser urgentemente melhorados. Visão outside-in ou pensamento outside-in não é algo assimilado naturalmente pelos nossos empresários, os nossos dirigentes, né? Conceitos como o momento da verdade, citados também pelo Furlan, não estão mais na superfície das práticas de governança. Esse, como inúmeros outros termos e práticas tidos como práticas de excelência para melhoria de processos, se perderam nos últimos 20 anos devido a fatores que atuaram basicamente nos dois lados da moeda. O primeiro lado, do cliente, que não quer gastar mais tempo nesses pontos de interação, mas eles querem maior valor percebido pelo menor preço, deixando a responsabilidade de melhorar o processo produtivo do valor para o fornecedor, que do outro lado tenta buscar desesperadamente soluções para melhorar esses valores e sofre com a avalanche de modelos de gestão que são ofertados e divulgados a todo tempo. Uma proliferação desenfreada de ideias e práticas, muitas vezes experimentais ou importadas de países que possuem realidades completamente diferentes das nossas, tanto do ponto de vista de processos, quanto do ponto de vista cultural e organizacional. Países como Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido e outros possuem necessidades muito inferiores às nossas. Sob o ponto de vista de bons processos, é como se o Brasil ainda estivesse no nível de alfabetização, enquanto esses países já estão no nível de doutorados. Modelos de gestão importados de lá, eles não se encaixam adequadamente aqui. Não se encaixam por vários motivos. Pela falta de alguns valores essenciais, e um dos principais é a falta de educação para os nossos dirigentes, né? Isso pode parecer até um pouco agressivo, mas eu não estou falando de falta de educação no sentido pejorativo, mas no sentido de desconhecimento total dos resultados que esses modelos, né, orientados a processo podem trazer. Daí a grande insegurança que os nossos dirigentes têm, que é natural. O ser humano tem naturalmente medo daquilo que é desconhecido. E essa insegurança acaba dando lugar para uma confiança falsa. Por quê? Confiança que alguns dirigentes, né, que têm espírito empreendedor, aqueles dirigentes que se arriscam em prol da melhoria dos resultados nas suas empresas, né, que embora muitas vezes se arriscam de forma controlada, mas esses riscos acabam sendo minimizados pelos discursos das consultorias, sempre ansiosas em fechar negócios. Discursos de belas palavras, de casos de sucesso, que se houvesse uma mínima mitigação desses riscos por parte desses dirigentes, eles logo iriam perceber que esses casos de sucesso aconteceram dentro de cenários tão diferentes das realidades de suas empresas que praticamente tornaria impossível a implementação daquela iniciativa de melhoria. Mas essas divergências, embora muitas vezes impeditivas e muitas vezes previamente entendidas por essas consultorias, que na ansiedade de fechar negócio acabam cometendo erros gravíssimos, erros como que adaptar o caos daquela organização às soluções propostas. Ou seja, ao invés de entender o negócio da empresa e os processos intimamente ligados à cadeia de valor dos produtos e serviços daquela organização, e propor trabalhos de análise, trabalhos de levantamento de informações, análise de informações para identificar
onde esses processos precisam ser melhorados, acabam sendo conduzidas a apresentar soluções para processo de apoio, para processo de suporte, que muitas vezes estão em níveis tão baixos, tão distantes da cadeia de valor da empresa, que os executivos passam a enxergar aquela iniciativa como se fosse mais um projeto dentro da empresa. Não um projeto com a importância que deve ter um projeto de transformação de processo. Como se fosse um projeto de implantação de um sistema de TI, ou um projeto ligado à qualidade. Qualidade no modelo ISO, né? Qualidade que não é verdadeiramente qualidade, é conformidade. Né? Porque fazer melhor não significa fazer sempre igual. Muitas vezes a situação nas organizações é tão caótica que repensar todo o processo partindo desde a interação do cliente na cadeia de valor até os processos de suporte mais operacionais é a saída mais rápida e barata para fazer melhor. E às vezes fica se perdendo muito tempo, né, em apagar incêndios, em resolver o caos. Esse é um outro motivo pelos quais as iniciativas têm fracassado. A ansiedade de fechar negócio por parte das consultorias. A gente precisa ter calma. O trabalho de processo é um trabalho meticuloso, é um trabalho que toma tempo, que reúne exigências de alto nível de concentração, conhecimento prático da aplicação das várias técnicas que podem ser utilizadas. Não é um trabalho que pode ser realizado a partir de um conhecimento adquirido a partir da leitura de um livro. Né? O trabalho de uma consultoria de BPM precisa ser bem feito e precisa ser orientado por profissionais que sabem o que estão fazendo. Né? Que também não é o grande problema para o nosso mercado brasileiro, né? Porque nós temos excelentes profissionais e nós temos conhecimento de alto nível. Né? E o crescimento da rede da BPMP Brasil demonstra isso. Ou seja, as iniciativas elas não decolam como nós gostaríamos, não é por não termos profissionais competentes, é a ansiedade de fechar negócio a todo custo é que é a grande vilã. Você não ensina uma criança a ler dando a ela o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa. Não é assim que funciona. É isso que muitas vezes tem acontecido. Quando os profissionais, que apesar de saber do que estão falando, despejam uma enxurrada de promessas e coisas a fazer, bordadas com frases de efeitos em cima dos dirigentes das organizações, que muitas vezes não sabem o básico. Né? Gestores, diretores, executivos, muitas vezes sabem que é nos processos que está a saída e a chave para a sobrevivência das suas organizações. Mas eles não conhecem os detalhes do trabalho. Veem processos, muitas vezes, ainda como uma abordagem de qualidade. Né? Alguns dirigentes mais antenados, às vezes, percebem os processos dentro dessa leitura mais moderna de BPM. Né? Mas não conhecem os passos que precisam ser dados. Nos diferentes níveis de maturidade no conhecimento de BPM por parte dos dirigentes, faz-se necessário paciência de nossa parte, profissionais de BPM. Paciência em demonstrar, em explicar, às vezes até em ensinar antes de elaborar propostas recheadas de técnicas e frases chamuscadas que os nossos dirigentes não entendem. Porque a abordagem não é clara para eles. E precisa ser. Né? Precisa ser, não pode ser. Não pode haver, precisamos fechar negócio e aí vamos oferecer qualquer coisa. Não. Os dirigentes eles precisam consumir um pouco mais de informação antes de tomar decisão. Antes de tomar a decisão de investir nessas iniciativas. Eles precisam conhecer o que está por vir. As facilidades, a visibilidade que as informações sobre os processos podem proporcionar, aí o valor do trabalho oferecido é percebido. Né? E é nesse estágio que a insegurança, né, sobre o desconhecido é minimizada. Aí o gestor fica mais seguro e aposta na iniciativa de BPM, acreditando ser algo que realmente melhorará o negócio da organização. Né? Outro erro gravíssimo que frequentemente é percebido é o esforço despendido pelas consultorias em vender iniciativas de BPM como projetos de tecnologia da informação.
BPM não é sistema, não é solução de tecnologia. Definitivamente nós temos que exorcizar esse fantasma. E isso está se proliferando de uma forma muito, muito assustadora junto aos dirigentes. Muitas consultorias, muitos profissionais, infelizmente ainda despreparados para falar sobre gerenciamento de processo de negócio, têm ido às organizações, têm ido aos dirigentes dessas organizações e apresentado iniciativas de BPM como soluções de tecnologia da informação. Isso não pode acontecer. Nós temos que parar de apresentar e posicionar o BPM como o salvador da área de TI, como uma solução que veio para consertar e arrumar os problemas que os sistemas de informação não conseguiram resolver. BPM não é mais uma onda de tecnologia, não é uma nova geração de solução tecnológica. Oferecer BPM para gerentes de informática com um discurso de que vai melhorar os processos de negócio e o desempenho da empresa está errado. Acreditar nisso também está errado. Isso é uma mentira. E mais cedo ou mais tarde, esse comprador que está comprando essa proposição de iniciativas de BPM vai descobrir isso. O sucesso da iniciativa de BPM ele está ligado de uma forma diretamente proporcional ao nível executivo em que ela é proposta. Quanto mais alto o nível estratégico envolvido, maiores as possibilidades de transformar verdadeiramente a organização e é uma maior possibilidade daquela iniciativa de BPM tornar-se um caso de sucesso. Quanto mais embaixo, quanto mais o nível operacional você posiciona a iniciativa de BPM, menos estratégica ela vai ser. E mais ligado aos sistemas ela estará. Sistemas e processos estão intimamente ligados, mas suas iniciativas têm focos completamente diferentes. Vamos parar de agir como se a nossa missão fosse consertar problemas e tampar buracos que os sistemas deixaram nas organizações. Isso é trabalho para os gestores de TI. Nosso papel é outro. Nosso papel é melhorar os produtos e serviços através da transformação dos processos que muda a cultura organizacional. Inicialmente, é a forma de pensar dos nossos dirigentes que precisa ser melhorada. É o primeiro passo para começar a mudar a organização. É o primeiro passo. Erradicar a cultura do desperdício, erradicar o retrabalho, o apagar incêndio como hábito dentro das empresas, a cultura de fazer o puxadinho. Nós temos que trabalhar fortemente para combater essas enfermidades que estão matando as empresas no nosso país. Sentir essas dores é os que os dirigentes têm buscado no mercado, outras visões, outras abordagens, tá certo? E aí está aí o crescimento do negócio de BPM dentro do país, Mas ele precisa ser, nós que somos profissionais de BPM, cuidadosos com a qualidade do que a gente quer realmente melhorar, transformar o país. Se a gente tem essa mentalidade, nós precisamos ter cuidado para oferecer, o cuidado no propor iniciativas de BPM. Não pode ser projeto e negócio a qualquer custo. Mas essa mudança precisa acontecer primeiramente em nós, profissionais de processo, para depois irmos para as empresas e nos transformarmos nos fomentadores dessas mudanças, nos transformarmos e pelo exemplo de postura e de cultura. É como aquela história de, certa vez, uma mãe levou um filho até Gandhi. Ela enfrentou aquela fila de multidão até chegar a ele. Quando chegou a ele, disse: Senhor, peço ao meu filho para parar de comer açúcar. Então Gandhi olhou diretamente para os olhos da criança, ficou um pouco em silêncio e alguns segundos e virou para a mulher e falou o seguinte: volte daqui a 30 dias. E não falou mais nada. A mãe ficou meio sem entender, porque Gandhi não tinha entendido o simples pedido de dirigir assim, uma simples frase para o filho dela, um simples pedido. E foi embora. Mas
sem perder a fé no mestre, 30 dias depois, ela lá, enfrentou novamente a fila, e quando chegou de frente ao Gandhi, disse: Senhor, mestre, eu estou aqui novamente, como o Senhor pediu. E antes que a mulher completasse a frase, o Gandhi pegou o menino nos braços, olhou diretamente nos olhos do menino e falou assim: filho, pare de comer açúcar. Açúcar faz mal e deixa sua mamãe triste. Aí a mulher olhou, espantada, mas agradecida, e dirigiu-se a Gandhi e perguntou: mas mestre, por que você não fez esse pedido para o meu filho antes? Só agora me pediu para voltar 30 dias depois. Aí Gandhi olhou para a mulher e falou assim: porque há 30 dias atrás eu também comi açúcar. É disso que nós estamos falando, é de dar o exemplo. É isso que a gente precisa. Nós precisamos ser coerentes naquilo que nós estamos oferecendo. Nós precisamos vivenciar, praticar e principalmente acreditar que o que nós queremos fazer é transformar para melhorar. Nós não estamos vendendo panela, vendendo produtos, não, nós estamos vendendo melhoria. E a gente precisa acreditar nisso, porque quando a gente acredita nisso, e quando a gente chega para um dirigente e fala isso com propriedade, com altivez na voz, a saúde é percebida na nossa voz, nas nossas palavras. E isso é que a gente precisa. A gente precisa, primeiramente, dar o exemplo. Eu acho que dessa forma, aí sim, a gente começa a quebrar um pouco a cultura dos nossos dirigentes, em formá-los, em educá-los, em melhorar as informações e a clareza para que eles realmente percebam o que o gerenciamento de processos de negócio pode verdadeiramente trazer ao seu negócio. Como o Gart já falou em várias oportunidades, nós não estamos ali para gerar papel, nós estamos ali para transformar, para melhorar o produto e o serviço para a sociedade, para o consumidor. E, obviamente, o dirigente, quando ele percebe isso em você, você se torna um parceiro dele. E aí sim, você que é empresário, você que tem uma consultoria, você que trabalha na área, você vai crescer junto com o seu cliente. É isso aí, pessoal. Fico por aqui agradecendo a oportunidade de falar no Gart BPM Podcasts, e muito honrado por ter a oportunidade de falar um pouco sobre a nossa missão de agentes transformadores no nosso país, junto com os amigos da BPMP Brasil e os ouvintes dessa belíssima iniciativa do nosso amigo e talentosíssimo profissional, Gart Caporte. Obrigado, Gart, e até logo a todos. Um abraço.